Boa noite a todos, meu nome é Eduardo Brito e estou por meio desse vídeo para apresentar o meu projeto de curso de linguagem de programação em C e por que você deveria comprar ele para apresentar em sua escola ou curso. Primeiramente, o curso de linguagem de programação em C ele é muito básico e é muito fácil de ser estudado, até porque hoje em dia o mercado de trabalho relacionado à programação está muito amplo. Então, creio eu que não somente em C, em Java, em JavaScript, em Python, é sempre bom você se aprofundar. Por quê? Porque aonde você estiver e aonde você for, você vai ter um emprego, você vai ter um meio de renda, independente de seu estado, seu país, sua cidade. Fora que é um curso de aprendizagem muito importante. Bom, eu irei apresentar um curso de linguagem de programação em C. Já peço desculpa, meu fone de ouvido está piscando tanto, é porque já vem com ele e não tem a opção de tirar, mas vamos prosseguir. Meu curso de linguagem de programação em C, ele tem uma carga horária total de 120 horas aulas a 140 horas aulas. Isso vai depender do professor e de como a turma vai interagir com o curso. Até porque nem todas as turmas têm como é que eu posso dizer, aquela interação. Uns podem até ter um entendimento melhor do assunto, mas outros já, digamos assim, já está começando agora, já quer se aprofundar na matéria, como eu. Eu quando comecei o curso, eu não entendia de nada de programação, mas eu vi que era uma coisa muito importante, eu vi que o mercado de trabalho nessa área é muito amplo, então assim que eu vi, eu já me interessei, já comecei do início, então para mim, eu até tive um pouquinho de certa facilidade. Por quê? Porque eu já tenho esse acesso em computador, eu sempre fui curioso e sempre mexi muito com computação. Então, relacionada à fórmula, essas coisas assim, eu já tive um pouquinho mais de facilidade. Mas já para outras pessoas, não, né? Outras pessoas que podem não ter um acesso a um computador e tudo mais. Então, na minha ementa, programação básica e seus pré-requisitos são estrutura de repetição, computador ou notebook. Eu irei apresentar na próxima pasta, eu irei apresentar o que realmente precisa para poder ter esse curso. Assim, um computador e um notebook é sempre importante a gente ter em casa para quem quer apresentar ou até fazer um trabalho em casa, ou até trabalhar em casa, já que você está trabalhando com programação, é sempre muito importante. Mas na outra parte eu irei mostrar que um dos requisitos para a escola também precisa ter notebooks para pessoas também que têm essa certa dificuldade financeira e possam poder entrar nesse mercado de trabalho, quem sabe, né, dar uma viravolta. Os conteúdos, inicialmente a gente já tem que ter um pouquinho de conhecimento em C. Por quê? Porque meu curso ele já está entrando com o While. O While, por mais que seja ainda na introdução em C, ele você já tem que saber basicamente o básico de C. Como é que você faz o print, como é que você usa as chaves e tudo mais. Mas no slide que eu fiz, eu deixei tudo detalhadinho, tudo certinho como é que se usa o comando de while e for. De início, eu irei apresentar o comando de repetição while, o estilo de formação para estrutura de repetição. Nesse tópico de estilo de formatação para estrutura de repetição, eu vou abordar quatro temas, que é colocação de chaves, a necessidade ou não das chaves, o uso de espaço em branco e os laços alinhados, que é muito importante. Logo em seguida, eu irei usar a estrutura de repetição e for. Diversas sentenças dentro de um laço, usando while e for e a estrutura de repetição do while. Esses tópicos que eu aprendi, que eu apresentei, eu não vou passar de uma vez. Eu deixei bem nítido no slide, deixei bem certinho e eu separei por unidade, para ficar mais fácil para o aluno e para o professor. E eu acho que eu acabei esquecendo de falar lá em cima, as horas-aulas não são necessariamente batidas daquela forma, porque pode até terminar um pouquinho antes, mas é sempre bom se terminar antes o professor dar uma boa revisada, porque não são todos que pegam um assunto. Como, digamos, você pode até ter tirado um 8 na matéria,
Mas vamos revisar, vamos estudar para tirar um 10, um 8 é bom, mas um 10 é melhor ainda. Então, mesmo que a gente não cumpra a carga horária, a gente sempre procura se esforçar mais para poder se aprofundar no assunto. Também terá as estruturas de repetição, expliquei direitinho, desculpe, que a linguagem C possui comandos para repetir uma sequência de instruções. Estas estruturas de repetição também é conhecida como laços. A principal construção que veremos é o while. Aqui é o meu curso, caso você queira que eu faça um curso ou que eu lhe apresente um curso melhor, caso você não tenha gostado em si, mas você gostou do meu método de curso, você entra em contato comigo, meu nome é Eduardo Brito, tá aí meu contato, tá aí meu Gmail. Meu curso terá certificado? Sim, teremos certificado de conclusão. Você terá seu certificado, você terá seu nome no seu certificado e a gente vai assinar com a secretaria e você vai ter seu certificado assim que terminar o curso. O estágio. Bom, o estágio é a partir que concluir definição de uma variável, já estamos disponibilizando o estágio para o aluno. Por quê? É um curso pequeno? Mas assim, é sempre bom a gente estagiar. Por quê? É, proporcionar essa ideia do aluno no mercado de trabalho é muito importante. Então, eu creio que, para mim, uma das principais coisas que a gente deve fazer para o aluno, principalmente para aquele aluno que já é um pouco mais fechado, já é um pouco na dele, ele possui 100% o entendimento do assunto, mas ele pode ter uma certa dificuldade de falar com outra pessoa, de entender a fala de outra pessoa. Então eu creio que ficaria perfeito um estágio para esse curso, já que, desculpa ter batido no microfone, eu creio que um estágio para esse curso ficaria perfeito, pois ele iria treinar como ficaria com outra pessoa no mercado de trabalho. Atividades e provas. Durante o curso terá atividades, terá uma prova da primeira unidade e terá a prova final, que é com essa prova final que você vai ver se você passou no curso. Se você tirar 60% da nota, no caso, valendo 10, se você tirar um 6, você já pode emitir seu certificado. Você já está aprovado, está liberado no curso, tudo tranquilinho. Se não, se você, suposição, tirei 55% da prova, posso falar com o meu professor para aumentar a nota? Depende do seu comportamento, depende do seu estado, depende de como você está interagindo no curso. A gente procura sempre ver o que aconteceu para você ter tirado essa nota. Então, a gente pode até entrar com a secretaria e passar um trabalho para que você faça escrito ou sobre o assunto, para ter uma melhor viabilidade de passar na prova. Se não, se você preferir, a gente procura fazer uma prova. E em relação à atividade, são poucas, mas com exemplos o professor pode ir explicando melhor, citando outros exemplos até, se o professor quiser se aprofundar mais e pesquisar mais. Mas botei exemplo e botei pequenas atividades. Não são muitas, acho que são 3 a 4 atividades, pequena questão. Isso aqui o slide eu vou para a ata do professor. Eu também fiz uma ata para o professor. Aqui eu especifiquei que sempre é bom tirar dúvidas ao máximo dos alunos. Com isso, vemos o melhor tempo possível para tirar as dúvidas. Se puder, é permitido revisar algum assunto em outra aula. Como assim, revisar o assunto em outra aula? Meu aluno, metade da minha turma teve dificuldade em colocação das chaves na aula anterior. Eu posso usar essa aula para revisar esse assunto de novo? Se você vê que os próximos assuntos vai conseguir encaixar nas horas aulas, você vai conseguir fazer tudo direitinho, pode, não tem problema nenhum. Isso vai depender do professor e de como ele está enfrentando a sua turma. Eu especifiquei tudo direitinho, eu não vou falar porque senão o vídeo já está ficando grande, mas eu especifiquei tudo direitinho o que um professor realmente deve fazer na primeira aula. Ele deve se apresentar para a classe, conhecer melhor a sua turma, pedir para que anotem tudo, porque já dizia um professor meu, nem tudo que você está vendo você vai conseguir aprender. A gente tem que fazer na munheca. Então vamos praticar, porque se a gente não praticar aqui, não vem para aqui não. Então vamos botar para quebrar, né? Então, já mostrar todo o assunto. Eu sei que não querendo espantar um aluno, mas já falar, olha, a gente vai estudar esse assunto daqui
durante as duas unidades, então gostaria de apresentar para vocês, até mesmo porque tem alunos que, como é que eu posso falar, gostam de se aprofundar mais na unidade, então ele acaba pesquisando os assuntos próximos, assuntos para se aprofundar mesmo, aqueles que realmente estão inspirados. Aí sempre eu vou colocar em finalizar a aula, que é para o professor ter uma breve noção. Aí segunda aula, perguntar se teve alguma dúvida da aula anterior. É sempre essas coisas, sabe? A terceira aula, quarta aula. Essa quarta aula eu coloquei uma atividade avaliativa, porque acho que para mim a partir dessa quarta aula já dá para fazer uma atividade para ver avaliar o seu aluno e como seu aluno não, sua turma, né? E ver como ela está saindo, perguntar se ela pode, se o meio que ele está em frente, que ele está apresentando o projeto está dando certo. Então, eu criei, lógico que no slide não vai, o slide tem a atividade, mas não vai estar com a resposta, porque é a ata do professor, né? Então a ata do professor está com todas as respostas, tudo direitinho, grifado no que ele pode falar, no que ele pode exemplificar para o aluno, digamos assim. É, como é que eu posso falar? A segunda questão, aí você fala essa frase aqui já para dar uma engajada pro aluno, eita, meu professor explicou isso, tal aula, posso fazer aqui. E, e só, isso aqui é todas as questões da atividade. A quinta aula é já começar perguntando o que acharam da sua atividade avaliativa, porque eu acho muito importante você perguntar isso para os alunos, para você se autoavaliar de como você está apresentando sua aula e como você está apresentando sua prova, fazendo sua prova. É, tanto lá na frente, tanto se você está muito calado, se você não está tirando muita dúvida, se você está tirando muita dúvida. Então, é sempre bom você se autoavaliar. E é sempre importante você pedir a opinião dos alunos, porque é eles que estão assistindo, né? Digamos assim, estão assistindo a aula. Então, eu exemplifiquei por aula aqui, a oitava aula, a nona aula. Estou dando só um passo só para. Pronto, décima aula. Iniciar a prova final do curso, prova final. Aqui é como a atividade avaliativa. Aqui tem. São. Desculpe, deixa eu ver quantas questões são. São 6 questões. Então, essas 6 questões vai avaliar se você vai passar ou não no curso. Óbvio, né? Se são 6 questões, cada uma vai valer 2 e apenas uma questão vai valer 3 pontos. Então, não vou focar aí, essa questão parece. Essa prova é muito importante, mas tô vendo que essa questão aqui tá muito difícil, então acho que ela vai valer 3 pontos. Às vezes não, às vezes o professor pode até fazer uma pegadinha, digamos. Eu já apresentei isso numa atividade. Será que eles pegaram? Será que eles prestaram realmente atenção na aula? O que é que eu vou fazer? Vou botar ela e vou botar ela com pontos. Quem sabe? Isso vai depender também do professor. A próxima aula é a entrega das provas e a relação dos aprovados. Com certeza tem que comunicar para as pessoas que não aprovaram, né, para poder entrar de acordo com a secretaria para ver um meio de poder fazer a prova para poder ver quem realmente passou no seu curso, né? Para quem passou no curso, meus parabéns, o seu certificado, meus parabéns, já pode pegar suas coisas, como é que eu posso dizer? Pode levantar o rabo da banca e ir-se embora. Aqui, eu fui um pouquinho chato em relação a esses critérios, por quê? Por ser um assunto muito detalhado, eu falo isso porque realmente é muito detalhado, porque para fazer esse curso eu tive que saber por que a chave estava ali, por que o espaço estava assim, porque realmente eu tive que realmente saber. Então, se eu estou vendo que o curso é um pouquinho puxado, então eu creio que a gente também tem que dar um recurso bom. Então, quadro, é óbvio que é muito importante ter um quadro, notebook para os alunos que não têm condição, porque eu posso ter um ótimo entendimento de programação, eu posso ser uma pessoa muito inteligente, mas minha condição financeira não é boa. Meus pais não têm condição de me proporcionar um computador bom, ou então um computador que rode um programa para poder eu estudar. Então é sempre bom a escola proporcionar esse meio para o aluno, até porque se ele gostar ou não,
alguma hora ele vai conseguir ter seu computador. Ele tendo seu computador, ele faz suas coisas e quem sabe um dia ele pode dar uma reviravolta, né? Então eu deixei tudo certinho com marcador para quadro branco, bebedouro, muito importante para evitar a saída dos alunos. Óbvio que vai ter aqueles alunos que vão querer ir ao banheiro, mas pedir para evitar, porque também o professor também não vai estar saindo para ir ao banheiro. Então, só aquele período de tempo de aula, dá para aguentar? Dá. Então, vamos prestar atenção. Garrafinha de água, cada um leve a sua, por questão também de higiene. Não vamos ficar pedindo garrafinha do coleguinha, né? Uma quantidade de tomadas alta, até porque, digamos assim, por mais que tenha uma quantia certa de computador na escola, muitos alunos vão querer levar seu computador de casa, que a gente vai pedir, se você tiver, a gente vai pedir para trazer de casa para proporcionar o computador para quem não tem. Então, para botar em carregador de notebook, é muito importante ter um excesso de tomadas bom. Ar-condicionado, porque pode ser, por mais que seja pouca gente ou muita gente, a gente nunca se sabe como é que será o curso. Eita. A gente nunca sabe como será o curso, então um ar-condicionado na sala, por causa da quantia de aluno, quantia de computador, deixa a sala mais quente, então eu acho que isso é muito importante. Alunos, como já havia falado, notebook se possuir, um lápis, caneta vermelha e seu caderno. Caneta azul e vermelha e seu caderno. Por que eu exemplifiquei caneta azul e vermelha? Porque, como eu havia falado, vai ter atividade. E lá eu botei que as atividades serão corrigidas com os alunos. Então, seu lápis azul vai ser para seus acertos e sua caneta vermelha vai ser para o seu erro. Você vai ter que ser justo. Um pendrive, muito importante. Se você não for anotar, leve um pendrive para você salvar suas coisas dentro de um pendrive. Você sempre ter, cheguei em casa, gostei desse assunto, ou então não entendi direito desse assunto, vou reavaliar minha aula, vou rever minha aula. Então, se prevenir levando remédios, já esquecendo, eu anotei aqui, mas já esquecendo de falar, prevenir levando remédios, porque eu posso ter uma rinite alérgica, eu posso ter uma dor de cabeça, eu vou estar muito no computador, posso ter uma dor de cabeça. Vamos levar um remédiozinho de casa para não estar, professor, eu tô com isso, professor, eu tô com aquilo. Óbvio que se você vê que você não está numa condição boa de ficar na sala de aula, você vai pedir para ir para casa, né? Para o professor, eu pedi um notebook, né, para evitar imprevisto. A escola pode proporcionar um notebook para o professor, mas é sempre bom ele levar para prevenir imprevisto, né? Sua garrafa de água, seu lápis de quadro, caneta azul e vermelha também para corrigir suas coisas e a apostila de todos os exemplos e atividades que estão no slide. Eu não coloquei, mas é sempre bom um professor dar reavaliada no slide e ver que é sempre bom você imprimir as apostilas e imprimir em apostilas, desculpe, todos os exemplos que estão lá. Porque o aluno vai estar lá, vai estar vendo como é o código, então fica muito melhor o acesso para os alunos. Já mostrei a método do professor, vamos para o slide. Bom, meu slide, ele do curso já começa com a introdução, programação básica em C, professor Eduardo Brito, curso de linguagem de programação em C. Já vamos começar aqui com a primeira unidade, comando de repetição em while, estilo de formatação para estruturas de repetição e, como eu havia falado que eram 4 tópicos, colocação das chaves, necessidade ou não das chaves, uso de espaço em branco e laços alinhados. Óbvio que eu não vou explicar todo o assunto, né, porque eu estou aqui para apresentar o curso para vocês, eu estou mostrando o quão é bom ter esse curso, porque ele está exemplificado, eles tem tudo que você precisa, você não vai precisar basicamente mais de nada com o que tem aqui. Bom, aqui já vamos passar por alto tudo que tem no comando de repetição de while, exemplos de repetição, tudo explicadinho. Eu sei que é um texto grande, mas o professor vai explicar, o professor com certeza vai ler, vai estudar o assunto, então vai ficar melhor acesso, vai ver um melhor jeito de falar para o aluno. Exemplos, estilo de formatação para estrutura de chaves, a colocação das chaves, há 3 estilos de comando de colocar as chaves. Coloquei os 3, não apenas um deles. E eu coloquei que apenas um destes estilos deve ser consistente e usado apenas para sentenças de for, while e do 3.while. Desculpa não ter uma boa fala de, digamos assim, while, will. Tem muita gente que fala de diversas formas. Geralmente eu falo desse jeito porque,
infelizmente ninguém é perfeito, né? Necessidade ou não das chaves, que é um dos tópicos, dos 4 tópicos que eu estava apresentando. Aqui um Czinho, que é a linguagem de programação em C. Uso do espaço em branco, laços alinhados. Aqui, ó, a saída. Esse daqui é um exemplo e a saída. Ó, neste exemplo, a cada tem tudo. Coloquei bem explicadinho, um slide bem gostosinho de se ver. Não é um slide cansativo, não é um slide que você vai, meu Deus do céu, estou, eu não aguento mais esse slide, não aguento mais esse professor. Não, tá um slide enxuto, muito enxuto para o assunto é grande, mas tá um slide enxuto. Se o professor quiser se aprofundar e passar mais coisa, aí vai dele, mas tá um slide que está apresentando tudo em relação a isso. Aqui é a unidade avaliativa da primeira unidade. Vai ter uma aula para entregar as atividades e corrigir, que eu mencionei. Aí, aqui já começa a segunda unidade. Lembra que eu disse no início que eu separei em primeira e segunda unidade os tópicos? Pronto, a segunda unidade vai ficar a estrutura de repetição for, diversas sentenças dentro de um laço, usando while for e a estrutura de repetição do while. Esse, esse é a estrutura de repetição do while, ele saiu com um erro no slide. Eu peço até desculpas e eu vou corrigir. É a estrutura de repetição do, aí é 3 pontos, while, que é o nome certo. Mais uma vez peço desculpas, foi um erro no slide que aconteceu. Aqui a estrutura de repetição for, aqui mais exemplos. Eu sempre procurei deixar exemplos porque às vezes o professor passa um tipo de exemplo e o aluno não se deu bem com esse. Eu vou passar outro, o aluno não se deu bem com esse, faço outro de cabeça. A pessoa quando tá inspirada e quer realmente dar aula, ela arruma um jeito. Então, fazer com que o aluno realmente queira assistir essa aula. Aqui um exemplo simples de laço de for. Aqui eu já deixei a saída do programa. Tá tudo perfeitamente colocado. Não tem para onde correr. Não é um bicho de 7 cabeças. Lógico, nenhum assunto é fácil. Todo assunto é fácil se você quer estudar. Se você não quer estudar, todo assunto é difícil. Se você quer estudar e quer realmente manter seus objetivos, você vai ver que no início vai ser difícil, mas depois você vai olhar assim, tranquilo, você já está mestre na área. Aqui eu proporcionei uma leitura dos alunos, então peço para que seja uma leitura individual, quer dizer, vai depender do professor, tem professor que gosta de ler com a turma, eu particularmente preferia que fosse uma leitura individual, depois eu me colocaria e veria se realmente os alunos entenderam. Aqui é o texto que eu queria proporcionar para os alunos, né? Aqui um exemplo, a saída do exemplo, todos os exemplos, estou dando a saída também para o aluno ver como é que vai sair no programa, porque o aluno pode estar com o programa aberto, mas, eita professor, não saiu desse jeito, vamos olhar o que foi, é para sair desse jeito. Então, sempre procurar passando, eu coloquei na ementa do professor, sempre procurar passando, vendo se tem algum problema, se o aluno está com dificuldade, então é sempre importante olhar isso. Aqui é uma pequena atividade, como eu já havia dito no início que eu iria fazer alguma pequena atividade, aqui eu coloquei uma observação para passar em todos os computadores para avaliar se a atividade está correta, ou se o aluno está tendo alguma dificuldade. Aqui é a resposta da atividade anterior e a saída da atividade, do jeito que deveria sair, né? Se não saiu desse jeito, vamos dar uma olhadinha no nosso comando. Usando o while e for, um exemplo de while e for, estrutura de repetição do 3 ponto while, como eu havia falado, do 3 ponto while, que eu não coloquei anteriormente, peço desculpas mais uma vez. O formato do while de cor da repetição, while expressão de texto, deixei tudo exemplificadinho, tudo certinho. A saída de como ficou o programa, tá tudo bonitinho no slide, para não ficar aquela coisa cheia de informação. Coloquei a edição assim, ó, professor ir passando e tranquilo, o aluno não vai cansando sua vista, o aluno vai vendo que tá chegando cada vez mais, porque se eu já passar um slide com isso tudo, o aluno já vai ver, vixe Maria, professor, não, quero não, gostei não. Não, é muita coisa, o aluno já vai desistir logo de cara, então a gente já vai incentivando o aluno a mostrar cada vez mais assunto, né? Exemplo, aí neste exemplo o teste do laço é baseado no valor digitado pelo usuário, tal, e a saída, como disse sempre, estou botando a saída para facilitar tanto para o professor, tanto para o aluno,
E finalizando a aula anterior com a atividade, e aqui a resposta da atividade, na ata do professor também terá atividade. Só não coloquei no slide, óbvio, que as respostas da avaliação, a avaliação da primeira unidade e a prova final, porque eu não vou passar o slide sem querer assim, eita, aí já passa a resposta, né? Aqui como é uma atividade comum, a gente pode passar no slide, todo mundo terminou, vamos olhar aqui a resposta da atividade, olhar o problema e pronto. Aqui já é a prova final. Aqui já é onde o coco é seco. O coco aqui já é, vamos ver se você tá craque mesmo. Eu sempre recomendo o professor antes de fazer isso, fazer uma revisão. Quem tá com dúvida em que? Vamos levantar a mão. Vamos fazer assim. Chegou no quadro. Vamos lá. Um assunto que alguém não entendeu. Tal. Escreve. Sai anotando. Faz um resumo de tudo. Eu posso até tá craque num assunto, mas outra pessoa não tá. E isso pode até me ajudar, porque eu fico mais confiante para fazer a prova. Eu estou vendo que realmente o que eu sei é aquilo mesmo. Então, fica uma coisa mais confiante para a prova. Aí eu coloquei aqui que para quem concluiu o curso, meus parabéns. Hoje em dia o mercado de trabalho para programadores está cada vez melhor. Se dedique, se esforce e mostre que você consegue. O mais, o mais, e o mais, eita, desculpe mais uma vez, era o mais importante, eu botei o maior importante, olha que eu revisei esse slide e não vi esse erro. O mais importante, não desista, nunca é tarde para aprender. Não se limite apenas em um assunto ou apenas uma especialização. Sempre procure se especializar em tudo, nunca sabemos o dia de amanhã. Como, como eu posso falar nessa frase, eu posso ser muito bom em C, mas às vezes fazer um programa em Python é um pouco mais fácil. Então, não estou dizendo que é, longe de mim, até porque cada programador tem seu conceito do que é mais fácil e do que é difícil. Cada pessoa tem seu conceito do que é mais fácil e do que é difícil, mais difícil na vida. Então, é sempre bom a gente se especializar, nunca se limitar apenas a uma coisa só, digamos. Eu sei C porque eu vou aprender Python, se eu sei linguagem de programação em C. Então, não vamos ter esse pensamento. Vamos sempre procurar melhorar, até porque tudo é importante nessa vida. Bom, isso é seu certificado. Meus parabéns para quem passou, como tá na ata. Quem não passou, procure a direção, fale com o professor. Não vamos desistir. Ah, eu tirei nota baixa, eu fiquei, não quero fazer uma prova, então vou fazer por fazer. Não, que isso. Às vezes os que mais têm dificuldade e mais se esforçam no final é aqueles que mais querem aprender. Porque eu posso ter muita dificuldade nesse assunto, mas eu tô vendo que eu tô me esforçando, eu tô vendo que eu quero aprender. Então, eu acabo ainda terminando o curso mais, mais craque, mais fera naquele assunto do que aquela pessoa que chegou e tirou um 7 na prova, tirou seu certificado e não fez outra prova, entendeu? Então, nunca se limita apenas a esse pensamento. Sempre vamos pensar cada vez melhor. Esse é o fim do meu slide. Então eu quero agradecer a todos que prestaram atenção no meu vídeo, eu quero dar uma boa noite a todos, um bom dia ou uma boa tarde, não sei que horas estão vendo esse vídeo. Então gostaria de agradecer a esse momento por me proporcionar estar falando com vocês para poder vender. Vocês podem não gostar desse curso que eu passei agora, mas se vocês gostou do meu método de ensino não, meu método de fazer o curso, entre em contato comigo, deixarei em alguns slides eu deixarei meu contato com meu Gmail, nas atas também, deixarei meu contato. Então, entre em contato comigo se você acha que eu devo melhorar alguma coisa. Eu aceito críticas, errar é humano, ninguém é perfeito. Eu aceito críticas se você acha que eu errei em alguma coisa. Eduardo, olha, gostei muito do jeito que você apresentou seu slide, mas sua ata do professor tá faltando esse e isso. Ninguém é perfeito, a gente vai aprendendo com nossos erros, né? Vamos aprendendo com os nossos erros. Então, tenha uma boa noite, até a próxima. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite.